com uma notícia importante. A Agência Internacional de Classificação de Risco, Fitch, anunciou nesta quarta-feira uma melhora da nota do Brasil. O país passou de BB- para BB com perspectiva estável. Alan Gani aqui de volta para analisar esta possibilidade. Isso mostra uma confiança maior dos investidores no Brasil, é isso? Sim, exatamente. Essas agências de classificação de risco, elas são bastante importantes porque é uma espécie de selo de qualidade. Então, o Brasil, ele caminha aí, né, para o investment grade. Então, para ter o investment grade, ele precisa ter uma nota BBB menos, pelo menos. A gente tem melhorado essa nota aí ao longo do tempo e isso se deve aí a algumas reformas importantes, né? Não só deste governo que a gente está falando, mas ao longo do tempo. Então, por exemplo, a reforma da Previdência foi bastante importante, capaz aí de sanar a sangria das contas públicas, né? Vamos lembrar que durante a pandemia o endividamento público chegou a 90% do PIB e depois recuou para 78%. A independência do Banco Central, o bom controle da inflação pelo Banco Central, então tudo isso melhoram as perspectivas de risco em relação ao país. É muito importante que o governo continue com um trabalho de saneamento das contas públicas. Caso contrário, essa nota ela pode piorar. Infelizmente, de um tempo para cá, a gente, observando os dados do Tesouro, tem tido aí uma piora, né, no resultado primário. Então, é muito importante o governo focar na melhora das contas públicas, justamente para a gente voltar a ter um investment grade e isso vai atrair cada vez mais investimentos para o país. É isso. Bom, girando os nossos comentaristas Amanda Klein e o Beraldo, falando sobre essa decisão da agência Fitch, isso mostra o que para os investidores? Amanda? Ô, Thiago, primeiro, só complementando o que o Alan disse, que eu acho que ele já falou basicamente tudo do ponto de vista econômico, mas na nota divulgada, a Fitch cita justamente essa dificuldade que o Alan citou, né, da melhora nas contas públicas, da dívida alta do Brasil, como nos empecilhos para aumentar ainda mais a nota, né, e as dificuldades também, o baixo potencial de crescimento econômico. E o que pode aumentar esse potencial de crescimento econômico são notadamente as reformas, a começar pela tributária, já passou pela Câmara, está agora no Senado. Agora, para o governo, politicamente, é uma ótima notícia. A Standard & Poor's já havia elevado essa nota, já havia mudado para positiva a perspectiva da nota em junho, agora acompanhada pela Fitch, fortalece o discurso político do governo de que as reformas, as medidas, os projetos da Fazenda e do governo Lula estão na direção correta. É isso, Beraldo, concorda e é uma sinalização importante, mas precisa manter, claro, como o Alan falou, todo o movimento para se melhorar a economia, né? O governo, obviamente, vai querer surfar mais uma vez a onda alheia. Esse resultado não tem nada a ver com o que o governo está propondo para o Brasil. Inclusive, se a gente olhar a proposta inicial de arcabouço fiscal e outras iniciativas do governo, elas são contra esse tipo de melhora da imagem do Brasil no cenário internacional. Isso se deve às reformas que foram feitas. A gente precisa lembrar que a reforma tributária é uma reforma do Congresso, não é do governo. A gente tem uma atuação muito firme do Banco Central, do Roberto Campos Neto, que é atacado diariamente por esse governo, pelo PT e pelos representantes da esquerda, e o Brasil vai tentando segurar as suas conquistas, apesar do governo Lula, apesar do governo do PT. Vamos ver como é que fica daqui para frente. Esta tentação do governo em atrapalhar, ela parece crescer a cada dia.